Fala galera, promessa é dívida. Havia prometido que ia gravar um videozinho para orientar vocês com relação ao simulado do primeiro ano que ocorre nesta sexta-feira. Promessa é dívida, está aqui a revisão especial sobre geometria, polaridade e forças intermoleculares para o simulado do primeiro ano. Ao final dessa aula eu vou deixar também o link para outras aulas para quem quiser dar uma complementada nesse assunto importantíssimo dentro da química do primeiro ano do ensino médio. Aqui eu vou deixar 4 abraços para 4 alunos do primeiro ano que me pediram, então, para que esse vídeo tivesse uma saudação carinhosa, calorosa, especial para essas 4 figuras. Uma, infelizmente, eu não encontrei a foto, ficou só o nome, mas vai aqui. Um abraço para o Fabiano, mais conhecido como Chewbacca. Valeu, Fabiano. Um outro grande abraço para o Marcos, cara de mal ali, ó, cara de macho, olha lá, ó. Marcos, abraço para ti também. Outro, olha lá, cara de assassino, olha lá, sangue nos olhos. Um abraço para o Vini também, grande abraço. Abraço para vocês. E um abraço para o Arthur Serpa, que eu fui procurar a foto dele no fotograma do Unificado, não tinha. Fui no Instagram dele, tem só uma foto que está com o celular assim, na frente do rosto, não dá para ver se é ele mesmo. E só tem um vídeo dele no Instagram que é andando de skate. Então, mas não faz mal, o que vale é o abraço. Então vai um abraço aí para o Chewbacca, para o Marcos, para o Vinícius e para o Arthur Serpa, alunos do primeiro ano, que pediram essa saudação especial. Beijo para vocês no coração. Então vamos começar aqui, ó. Eu tenho aqui do lado, deixa eu só selecionar minha canetinha aqui. Eu tenho aqui então o gelo seco, tá? Gelo seco, que a gente já trabalhou várias vezes em sala de aula. O gelo seco é formado pela união, pela agregação de moléculas de dióxido de carbono, ou seja, do gás carbônico. Só para lembrar que aqui do lado eu tenho a representação esquemática de uma substância no estado sólido. Ela só é estado sólido porque as suas moléculas se agregam. Existe uma força prendendo uma molécula na outra. Essa força de atração entre uma molécula e a outra é chamada de força intermolecular. E essa força intermolecular depende do critério de a molécula ser ou não ser polar ou apolar. E para a molécula ser polar ou ser apolar, eu dependo da geometria e da disposição espacial das ligações. Por isso que nesse simulado esses 3 assuntos são interligados. Como é que eu resolvo isso? Vamos por partes. Olha lá, eu vou colocar aqui CO2. Eu vou lá consultar a tabela periódica e eu vejo que o carbono está na família 4A, ou grupo 14. E eu vejo que o oxigênio está na família 6A, ou grupo 16. Pergunto para vocês, quanto que do carbono falta para chegar a 8? Se ele está na família 4A, para chegar a 8, falta 4 ligações. Então, quando você montar uma estrutura que contém o carbono, é obrigado que ele tenha 4 tracinhos saindo dele. O oxigênio, como está no grupo 16 ou família 6A, para 8 falta 2. Então, é obrigado que o oxigênio tenha 2 tracinhos saindo dele. E a gente viu o seguinte, a gente fazia como a molécula, a gente colocava o O de um lado, o C do outro, o O do outro, fazia uma dupla aqui estabilizando o oxigênio, fazia outra dupla estabilizando o oxigênio, e com essas 2 duplas do carbono com o oxigênio, o carbono também se estabilizava seguindo a regra do octeto. Como no carbono não sobram elétrons no átomo central, tá vendo aqui, ó? Não sobra, essa molécula tem geometria linear. Essa molécula tem geometria linear. E aí agora eu vou usar o macete do fui ontem no Clube Brasileiro e só comi Pizza Hut. Então eu pergunto para vocês, quem é mais negativo? O carbono ou o oxigênio? Fui ontem, então o oxigênio. Então você pega e faz assim, ó. Você faz uma setinha apontando para o oxigênio à esquerda, que é o elemento mais eletronegativo. Você faz na outra ligação uma setinha igual, de mesmo tamanho, só que apontando em direção para o outro oxigênio,
que é o elemento mais eletronegativo quando comparado com carbono. Pergunto para vocês, puxando para a esquerda, puxando para a direita, qual é a resultante dessas duas forças? Os dois vetores, um puxando para um lado, o outro puxando para o outro, na mesma direção, mas em sentidos opostos, com o mesmo tamanho, com a mesma intensidade, eles se anulam. Então eu falo que nessas moléculas o momento dipolar resultante é igual a zero. O momento dipolar é se os vetores se anulam ou não se anulam. No caso do gás carbônico, o somatório dos vetores se anularam. Então essa molécula ela vai ser uma molécula apolar. Então o CO2 é uma molécula de geometria linear. Quando eu faço os vetores desse compartilhamento de pares de elétrons, eu vejo que o oxigênio puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Puxando para um lado, puxando para o outro, eles se anulam. Então, o momento dipolar resultante é igual a zero. Ou seja, trata-se de uma molécula apolar. Mas como está naquela colher ali o gelo, não de água, mas o gelo seco, feito de gás carbônico, essas moléculas ali no gás carbônico estão se atraindo fracamente. Por quê? Porque moléculas apolares são as que têm a menor força de atração intermolecular. E na prova, se a molécula for apolar, eu pergunto para vocês que tipo de força aparece em moléculas apolares. Aparece a chamada força de Van der Waals, também chamada de força de dispersão de London ou dipolo instantâneo, dipolo induzido. Entenderam? Olha aquelas bolinhas verdes aqui do lado. Olha lá, peraí, cadê minha canetinha? Olha essas bolinhas verdes aqui. Cada bolinha daquela, imagina que seja uma molécula de gás carbônico. Para que essa substância esteja no estado sólido, eu preciso que haja uma força entre as moléculas. Eu preciso que haja uma força intermolecular. Por se tratar de uma amostra formada por substâncias apolares, essa força recebe o nome de força de Van der Waals, ou também chamada de forças de dispersão de London, ou a maneira mais correta que é dipolo instantâneo, dipolo induzido. São os três sinônimos para moléculas apolares. Aqui agora eu tenho o clorofórmio. Está ali. No frasco do lado eu tenho a representação de moléculas no estado líquido. Pode ver que elas também estão juntas, também estão próximas, mas não estão tão organizadas quanto eram as moléculas no estado sólido. E a gente sabe que o líquido evapora. Então, por exemplo, vou fazer aqui, ó, deixa eu fazer aqui. Vamos dizer que eu tenho aqui fora agora uma bolinha azul daquela. Ela fez o quê? Essa bolinha evaporou, essa bolinha escapou do estado líquido, ou seja, essa bolinha absorveu energia suficiente para que pudesse ser rompida as forças que aprendiam dentro do líquido, ou seja, para romper as forças intermoleculares. Então, o sólido só é sólido e o líquido só é líquido porque existem forças prendendo essas moléculas. O nome dessas forças são forças intermoleculares, que, como visto no slide anterior, dependem da natureza da substância. Se ela é iônica, se ela é covalente. Se ela for covalente, se ela é polar ou apolar. Vamos colocar aqui para vocês quem é o clorofórmio. Eu vou colocar aqui, então, o clorofórmio é o CHCl3. Clorofórmio é o triclorometano. Deixa passar a ambulância aqui do lado, tá? Olha lá. CHCl3. Ah? Simples, simples, simples e simples. A gente sabe que geometricamente essa molécula não é assim. A gente sabe que toda vez que tiver 5 átomos, CHCl3, tiver 5 átomos, ela vai ser tetraédrica. Como que é tetraédrica? Então eu vou fazer uma piramidezinha para baixo, assim, ó, como se fosse os 3 Cl's aqui, e vou fazer para cima o hidrogênio. Mas qual é o macete para isso? Pergunto para vocês, o carbono nesse caso está circundado por 4 átomos iguais ou tem algum átomo diferente? Ah, Ademir, se fosse CH4, ó, pessoal,
Se fosse CH4, seria uma molécula apolar. Se fosse CCl4, também seria uma molécula apolar. E se a molécula fosse apolar, a força intermolecular que aparece em moléculas apolares é chamada força de Van der Waals. Nesse caso aqui, como ele é CCl3H, o carbono não está circundado por 4 átomos iguais. Então, essa molécula vai ser polar. Na verdade, seria mais ou menos assim, né? Então, eu tenho o carbono no meio, tenho 3 ligações com cloro. Fui ontem no clube. Então, o cloro é mais eletronegativo. Esses 3 cloros criariam um vetor que apontaria para baixo em direção a eles. Se você pegar a ligação do H com o C, foi ontem no Clube Brasileiro e só comi Pizza Hut. Essa ligação do H com o C, ela aponta para o carbono, que também é mais eletronegativo que o H. Ou seja, as setinhas, nesse caso, elas não se anulam, bem pelo contrário. Elas se somam e apontam para o lado negativo da molécula, deixando do outro lado, onde elas partem, o polo positivo. Então, eu falo que nessa molécula de CHCl3, o momento dipolar ele é diferente de zero, ou seja, essa é uma molécula polar. Pessoal, se a molécula for polar, a pergunta é, ela faz pontes de hidrogênio? Ademir, eu não lembro. Para a molécula fazer ligação de hidrogênio, desculpa, ponte de hidrogênio da minha época, agora é ligação de hidrogênio, o H tem que estar preso ao FON, H preso ao F, H preso ao O ou H preso ao N. Essa molécula tem H? Tem, Ademir. Esse H está ligado a quem? Ao C. Então, essa molécula ela é polar, mas ela não faz pontes de hidrogênio. Consequentemente, o tipo de interação que está prendendo essas moléculas de clorofórmio no estado líquido é uma força do tipo dipolo-dipolo. Dipolo, também chamada de dipolo permanente. Fechou? Se a molécula for polar e ela não fizer ponte de hidrogênio, sobra para ela a alternativa dela fazer entre as suas moléculas uma força chamada de dipolo-dipolo ou dipolo permanente. E agora aqui eu tenho o ácido acético, o que eu encontro no vinagre. Só que esse é 100%, é ácido acético glacial. Eu vou colocar para vocês aqui a molécula do ácido acético. Ela é assim, pessoal, ó. Pessoal, essa é a molécula do ácido acético, CH3, C-O-OH. Pergunto para vocês, fica bem lógico, né? Fica bem visível. Se eu trocar cada uma daquelas ligações por uma setinha, apontando para o elemento mais eletronegativo, o somatório resultante, elas se anularão ou não se anularão? O Ademir, está bem visível que o momento dipolar dessa molécula ele é diferente de zero. É diferente se você tivesse assim, por exemplo, ó. Mesmo sendo esses carbonos tetraédricos, vale esse raciocínio mais lógico. Ligação do H de cima é anulada pelo H de baixo, H de cima pelo H de baixo, o esquerdo para o direito. Ou seja, se eu trocasse todas as ligações por vetores, não é essa a maneira correta, mas é uma maneira fácil de resolver. A molécula do lado, que é o etano, CH3CH3, seria apolar. Nesse caso do ácido acético, ele é uma molécula polar. Pergunto para vocês, ela faz ligação de hidrogênio? Faz, Ademir, está bem visível aqui, ó. Aqui o H está ligado a quem? Ao O. Quando o H estiver ligado ao F, estiver ligado ao O ou estiver ligado ao N, essa molécula faz um tipo de interação chamada ligação de hidrogênio, que das três é a mais forte. Ligação de hidrogênio é mais forte do que dipolo permanente, que é mais forte do que Van der Waals.
Van der Waals aparece em moléculas apolares. Tá? Dipolo permanente, ligações de hidrogênio aparecem em moléculas polares. O mais fácil de reconhecer é a ligação de hidrogênio, que basta você procurar pelo H-FON, pelo H preso ao F, pelo H preso ao O ou pelo H preso ao N. Então, agora eu fiz uma revisãozinha rápida sobre geometria linear, quais vocês vão pesquisar? Linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica. Sobre polaridade, a molécula pode ser polar ou ela pode ser apolar. Se os vetores se anulam, eu falo que o momento dipolar resultante é igual a zero, ou seja, os vetores se anulam. Se os vetores não se anulam, a molécula é polar e eu falo que o momento dipolar resultante é diferente de zero. Se a molécula for apolar, nos estados líquido e sólido, a força intermolecular que prende essas moléculas é chamada de força de Van der Waals, ou força de dispersão de London, ou dipolo instantâneo, dipolo induzido. Se a molécula for polar, eu tenho que ver se ela faz ligações de hidrogênio. Quando ela faz ligações de hidrogênio, quando o H está ligado diretamente ao F, diretamente ao O ou diretamente ao N. Se por acaso a molécula for polar e não fizer ligações de hidrogênio, sobra para ela como última alternativa interações do tipo dipolo, dipolo ou dipolo permanente. Eu vou deixar aqui em cima agora o link para quem quiser dar uma complementada, sempre é bom, sobre esses assuntos que a gente acabou de tratar aqui nessa revisão para o simulado. Ei, um beijo para vocês, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho de sempre. Tamo junto, até a próxima videoaula com o professor Ademir. Fui!